Pessoal que sempre quando atrasa, F5, 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 F5. E quando às vezes dá uma travada, sai, entra de novo e volta, entendeu? Esses são problemas da internet da prestadora, entendeu? Isso aqui já não é nosso. Mas, independente da Natália, os demais estão escutando? Sim. E o povo que não estiver, F5. E se com F5 não resolver, sai do sistema, volta de novo, que ele pode resolver isso daí, tá ok? Pessoal, então o negócio é o seguinte, vamos lá agora, eu nem vou olhar agora para o bate-papo, senão não termino, não concluo que eu comecei pela manhã. Na verdade, eu estou fazendo uma retrospectiva das coisas que nós já discutimos quando nós tínhamos as aulas presenciais, tá ok? Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Então, o negócio é o seguinte, eu até coloquei aqui a chamada apresentação da manhã, mas eu vou dar continuidade, né? Então, deixa eu só chegar lá. Só voltando às nossas discussões, falamos das propriedades gerais, falamos das propriedades específicas, né? Falamos das mudanças de estado, e o que mais? E paramos aqui nessa situação, né? Continuando a discussão da manhã, tá? Então, eu tinha parado aqui, a partir daqui eu vou continuar com vocês, tá ok? Então, a parada é o seguinte, vamos lá. Existem gráficos, como em toda ciência exata, nós representamos algumas situações de uma maneira gráfica, tá? E uma substância pura, seja ela uma substância pura simples ou composta, tá todo mundo me escutando? Respondam, sim ou não, sim ou não, sim, beleza. Então, atenção máxima agora, por favor. Legal, legal, legal. E quem não está, aquele procedimento F5, e com F5 não resolveu, dê uma saída, certo? Dê uma saída e retorne depois, tá? Turma, então o negócio é o seguinte, toda substância pura, seja ela simples, seja ela composta, ela pode ser representada de uma forma gráfica. E como é que o aluno vai discernir quando esse gráfico é de uma substância pura ou esse gráfico é de uma mistura? É isso que nós vamos discutir agora, tá ok? Falamos em aula, mas como faz parte do nosso contexto, da nossa revisão, tá aí. Só um minutinho, eu preciso fazer umas adequações aqui, senão dá problema. Eu tinha esquecido de bloquear vocês. Brincadeira. Então, bloquear porque se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, eu misturo as informações, eu não consigo, como é que se diz? Eu não consigo falar, entendeu? Mas tá jóia. Os presentes, legal, tá todo mundo presente. Daqui a pouco eu vou fazer a chamada, pode ficar tranquilo. Na minha saída eu faço a chamada. Mas, Letícia, os demais, tá ok. Não, pode deixar, no fim da nossa discussão eu vou fazer a chamada, tá ok? Agora vai ser rápido, é só para complementar o que nós falamos na parte da manhã, tá? Aí depois eu já vou deixar uma atividade para vocês hoje, olha que legal. Se vocês estavam com saudades das aulas, então vamos fazer agora. Então, vamos lá então para atenção. Vamos ter atenção agora, vamos segurar um pouquinho o bate-papo, tá ok? Para a gente começar a trabalhar. Beleza. Turma, o negócio é o seguinte, tá lá, ó. Então, a substância pura, seja ela simples, seja ela composta, um exemplo de substância simples, o gás oxigênio, um exemplo de substância pura simples, né, gás oxigênio, um exemplo de substância pura composta, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, beleza. E o que essas substâncias, como é que você vai identificar por meio gráfico, como você vai identificar que uma substância é pura e uma mistura? Então tá lá, ó. Neste gráfico que eu estou apresentando para vocês, é o gráfico de uma substância pura, seja simples, seja composta. Aí você fala, o que esse cara tem de comum? Eu quero que você deixe um caderno para anotações, que eu não vou voltar a falar mais nisso, tá? Isso já é revisão das revisões. Já tiveram essa experiência no 9º ano, para quem já teve química no 9º ano, né? Já tiveram essa experiência comigo esse ano nas aulas presenciais e pela terceira vez. Então, essa é a última vez. Aí você fala, por que você está falando isso, Charles? Estou falando que isso é imprescindível para dar continuidade aos nossos trabalhos. Para quem não entendeu, a química do ensino médio funciona da seguinte forma. Química, o pessoal costuma falar que é difícil. Não é que é difícil, é uma ciência, é uma disciplina cumulativa. Não é aquela que você estuda um conteúdo, prova, conteúdo, prova, conteúdo, prova. Não. Química, o que passou, não passou, prevalecerá.
Até filosofei agora. Isso sempre vai continuar, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano. Às vezes, lá no segundo ano no ensino médio, no terceiro bimestre, eu vou colocar uma substância pura. O que o aluno tem que saber da substância pura? Isso que eu vou falar agora, por exemplo. Por meio gráfico, sim, posso ter características físicas de uma substância pura, posso ter características específicas, como nós falamos na parte da manhã. Mas uma coisa que diferencia isso é a questão gráfica. Se liga aqui o gráfico de uma substância pura. Coloquei uma substância pura qualquer, não falei qual que é, mas vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. Eu vou terminar só o assunto, Vitor, mas vai ser antes da aula do NIT. Pode ficar tranquilo, que às 15 horas você tem aula do NIT, que eu estou sabendo, tá? Vai ser bem antes. Vai ter um tempinho para você descansar, tá ok? Tá tudo esquematizado. Turma, então o negócio é o seguinte, substância pura, se liga no que está acontecendo aqui, ó. Perceba, a substância pura tem esse negócio, que é dito aí nas melhores línguas, dos melhores livros, uma substância pura, chamado patamares, né? Isso é um patamar, isso é um patamar. Perceba, eu comecei a aquecer essa substância aqui, aí a partir daqui, não sei se você percebeu que ela ficou constante durante um período, tal fato que nós chamamos de PF, prato feito, não, ponto de fusão, certo? Então, para uma substância pura eu tenho um patamar, depois eu tenho outro patamar. Perceba que nos patamares estabiliza-se o PF e o PE. O que significa PF? Ponto de fusão. O que é fusão? É aquela passagem do estado sólido para o estado líquido. Ah, professor, quer dizer o seguinte, que durante o aquecimento, antes de atingir o patamar, qual que era o estado físico dessa substância? Somente sólido. Depois, durante a fusão, perceba que coexistem dois estados físicos. Está entrando sólido e está saindo líquido. Eu não sei se você é uma pessoa observadora, está entrando sólido, está saindo líquido, tá vendo? Nesse período, não está saindo som, gente? Não está saindo som? Volto a dizer, F5, F5, F5. Se não tá saindo, sim, então, algumas pessoas... Gente, então vamos começar a ter esse jogo de cintura, porque às vezes, devido às internets que nós temos em Palmas, às vezes vai falhar o som, às vezes vai fugir a minha imagem. Aí o que você faz? F5, se não resolver, sai do sistema, volta de novo. Isso já é internet nossa de Palmas, infelizmente, entendeu? Tá. Tá, tudo bem. Deixa eu bloquear isso daqui também. Pronto. Fechei o web. Fechei, Jonas. Fechei. Turma, então beleza. Vamos fechar esse negócio para evitar qualquer confusão. Então, aquece a substância quando fica... quando a substância, nesse período aqui que fica constante, sabemos que coexistem dois estados físicos. Professor, qual que é uma pergunta de prova? Quais são os estados físicos que reinam na fusão e na ebulição de uma substância pura? Perceba que na fusão nós temos sólido e líquido, perceba que na ebulição nós temos líquido e gasoso, ou seja, fica retinho aqui em uma substância pura. Seja qual for uma substância pura, quer dizer que eu bato o olho numa substância pura e vejo essa constância na fusão e na ebulição, isso caracteriza que é uma substância pura. Fechou? Esta é a jogada do negócio. E quando está variando, eu tenho só um estado. Olha aqui, ó, perceba. Daqui, ó. Nesse intervalo aqui que eu estou apontando com vocês, eu era só sólido. Neste intervalo aqui, eu era só líquido. E neste intervalo, eu era só gasoso. Beleza? Perceba que a fusão compreende no tempo entre x e y. Perceba que a ebulição compreende no tempo entre z e w. Tá ok? Perceba o que está entre o PF e o PE. Entre o PF e o PE, eu só tenho o estado físico líquido. Tá claro para todos, gente? Tá claro para todos? Entre o PF e entre o PE, eu só tenho o estado físico líquido. Então, fechou. Isso é substância pura. Isso é novidade para vocês? Sim ou não? Não, tá ok? Beleza, tá.
Continuemos. Isso é típico de uma substância pura. Vamos lá. Beleza. Existem dois tipos de mistura. Vamos parar um pouquinho agora com bate-papo, vamos focar na aula agora. Perceba que tem direção, tem coordenação participando da nossa aula também. É interessante você saber disso daí, tá ok? Tem direção e tem coordenação participando da nossa aula. Então, se a gente ficar só cutucando nosso colega, isso vai dar problema, certo? Então, vamos trabalhar, vamos dar atenção em todos aí. Então, pessoal, beleza, falamos da substância pura, falaremos agora da mistura. Existem três tipos de mistura: mistura comum, mistura eutética e mistura azeotrópica. Já falamos em sala de aula, mas retomamos. Beleza, velhinho. O que acontece numa mistura comum? Uma mistura comum. Usou o termo mistura comum, tá aí, ó. Percebam vocês. Não, ó, lá só retomando aqui, né? Na substância pura era constante a temperatura na fusão, era constante a ebulição, né? O ponto de ebulição de uma substância pura. Já quando nós vamos para uma mistura, percebam vocês, tem alguma coisa constante aqui? Não tem. Perceba que o ponto de fusão, ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, nesse intervalo aqui de tempo, entre x e y, nessa variação de tempo, perceba que ocorre a fusão. O que é fusão? A passagem do sólido para o líquido. Perceba, ó, entra sólido, sai líquido. Perceba que não é constante aqui, ó. Não é constante, eu quero dizer, a temperatura. E perceba que entre Z e W, nesse intervalo de tempo, o que aconteceu? Eu tenho aqui o ponto de ebulição. E o ponto de ebulição entra líquido e sai gasoso. Ah, então saquei. Então, o que é típico de uma mistura comum? Variar na fusão e variar na ebulição. Quer dizer que está variando em tudo ao longo do gráfico, está variando na fusão, na ebulição, quando está só sólido, quando está só líquido e quando está só gasoso. E não pode esquecer que entre o intervalo x e y, entre o tempo x e y, coexistem dois estados físicos, sólido e líquido, certo? Ou seja, o que é esse negócio aqui? Vamos colocar na prática? Um copo d'água, um copo com água e uma pedrinha de gelo. Esta é a jogada, tá ok? Ah, beleza. Então, isto é mistura comum. Varia tudo. Porém, nós temos uma mistura dita azeotrópica. O que significa mistura azeotrópica, povão? Para o observador, ele já sacou que fica constante aqui onde, gente? Perceba que aqui está constante. Ou seja, ponto de ebulição constante. Perceba que nesse intervalo entre x e y, perceba que é o ponto de fusão. Eu não curto muito ponto de fusão, que ponto parece que é um ponto só. Aqui eu costumo dizer que é o intervalo da fusão, tá ok? O ponto de fusão é uma maneira de dizer, entendeu? Mas é nesse intervalo que acontece a fusão, onde nós temos dois estados físicos, e que, por sinal, está variando, ó. Está começando aqui no X, terminando no Y, começa aqui nesta temperatura e vai até esta temperatura. Moral da história, o que é uma mistura azeotrópica? Como um aluno vai identificar isso Como ele vai identificar isso numa avaliação? Você verificou certa mistura, você percebeu que a ebulição ficou constante? Eu sei que é uma mistura azeotrópica. Se você perceber que variou na fusão, se variou na ebulição, sabemos que é uma mistura comum, tá? E para fechar esse intervalo aqui, o que é uma mistura eutética? Quais são os nomes que nós vamos ter que gravar? Gráfico: substância pura, mistura comum, mistura azeotrópica e mistura eutética. Percebam vocês, o que está claro aqui numa mistura eutética? Em uma mistura eutética, olha o que está acontecendo. No caso, se ele perguntar o período no qual ocorre a ebulição, eu diria o tempo, né? Sim, sim. Onde ocorre a ebulição, você está dizendo, Vitor, na eutética ou na azeotrópica? Eutética. E isso. Você pergunta assim, qual o tempo, qual o período? Legal, legal. O período é um negócio, dá para usar o tempo ou o período. Qual o período que ocorreu a ebulição em uma mistura eutética? Se for coletar desse gráfico, eu posso falar que foi entre Z e W, sim?
onde ocorreu a fusão entre o período X e Y. Beleza. Agora, uma terceira pergunta. Onde ficou, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, qual que é o meu estado físico? Posso falar, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nesse pedacinho aqui, eu posso dizer que o estado físico é somente o quê, gente? Líquido, nesse intervalo, tá ok? Beleza. Então, turma, fechou. Falamos pura, falamos comum, falamos azeotrópica e eutética. Beleza? Isso. Maria Luísa Bernardes, pergunte, Maria Luísa. Aguinha. Maria Luísa, essa parte, vamos então, do estado. Estado físico, Maria Luísa, é a mesma coisa que sólido, líquido e gasoso. Esses são os estados físicos. Uma coisa que eu vejo que aluno confunde bastante é o seguinte: estado físico, sólido, líquido e gasoso. Mudança de estado, fusão, ebulição, assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, olha lá, vamos só retomar, vamos ver se contempla o que você está querendo perguntar. Em uma mistura eutética, sempre a fusão é constante. Não podemos esquecer que a fusão sempre coexistem dois estados físicos, sólido e líquido. Fechou. Beleza. Aí vem uma pergunta. Professor, qual que é o período onde eu tenho a fusão? O período onde eu tenho a fusão, eu posso falar que é o período entre X e Y? Período eu posso falar o tempo, né? Entre X e Y, só ocorre o quê, gente? A fusão. Qual que é o período que acontece a minha ebulição? Entre Z e W é o período que ocorre a minha o quê? Ebulição. Perceba que está variando aqui a temperatura, ó. Está variando a temperatura. Já a fusão em uma eutética, ela é fixa, ela é constante, certo? Professor, pode dar um exemplo de questão que fala sobre período? Período tempo, né? Um exemplo assim, ó, Beatriz, por exemplo, vamos lá, vamos tentar criar uma questão em cima desse gráfico. Prestem atenção todos. Olha lá. Pessoal, alguém pode me dizer qual que é o intervalo de tempo onde nós temos somente o estado sólido? Eu vou repetir. Qual que é o intervalo de tempo, qual que é o período onde eu só tenho o estado sólido? Opa, João Pedro, lá todo mundo pegou. Isso, ó. Opa, parou, olha lá, gostei. Entre o quê? Entre o zero, que é a origem do sistema, e X. Opa, só aqui tá sólido. Beleza. Entre 0 e X. Apesar que aqui não tá marcado zero, mas todo mundo sabe que aqui é zero, pelo amor de Deus. Matemática basic, certo? Esta é a jogada. Beleza, esta é a jogada. Tá joia. Vamos continuar. Guilherme, quando a fusão é constante, passa de sólido para líquido de uma vez? Quando a fusão é constante, passa disso? Não. Entra sólido, é tipo assim, Guilherme, água líquida com gelo. Por quê? Água líquida, se tiver a temperatura ambiente, tipo isso aqui que eu tô na mão aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá com a temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente. Joga aqui uma pedrinha de gelo aqui. Pedra de gelo é mole de dizer, né? Gelo. Gelo, se você deixar aqui, vai ao passar do tempo e vai se igualar. Vai fundir, ou seja, vai ter a fusão dele, né? Isabela Salim, entre Y e Z. Entre Y e Z. Opa, só líquido, né, Isabela? Entre Y e Z, somente líquido. Beleza, tá ok? Turma, continuando. Gente, tranquilo isso? Tudo isso é novidade? Não, é só questão de interpretação. O que eu vejo que o povo fica desesperado? A questão da interpretação. Ficar esperto com isso, tá? Nós vamos treinar. No próximo encontro, nós vamos fazer exercícios. Eu vou dar os direcionamentos que nós vamos fazer para o nosso próximo encontro, beleza? Lembrando que você não tem só essa química, você tem a outra química, você tem as físicas, você tem as biologias. Então, eu vou bem light com vocês para evitar confusão, tá ok?
Maria Luísa, entre o PF e o PE, entre o PF e o PE, seria entre o PF e o PE, entre aqui, somente líquido, querida, tá? Somente entre o PF, está dizendo aqui, ó, desse ponto a esse ponto, somente o que, ó, líquido, tá ok? É somente líquido. Sempre que você olha aqui, o entre, eu entendo isso daqui, certo? Between, do you know this? Esse pedacinho aqui, somente líquido, tá? Aí você fala, mas... Ô, coisa, beleza. Próximo assunto, que nosso tempo está acabando. Vamos brincar um pouquinho. Falamos de mudança de estado, tá ok? Você lembra dessa questão? Alguém lembra dessa questão? De onde essa questão caiu? Onde essa questão caiu, gente? Ah, da prova. Eu fiz questão de pegar a questão da prova e colocar aqui para verificar vocês. Naftalina, que é aquela bolinha que você costuma colocar nos cantos da sua casa, coloca lá na sua... Coloca lá dentro do guarda-roupa, coloca no cantinho, para quê? A naftalina, a temperatura ambiente, é a próxima questão, Letícia. É a próxima questão, Letícia. Aquela bolinha, deixa eu verificar aqui. A naftalina, aquela bolinha que você coloca no cantinho ali para evitar o quê? Alguns insetos, espantar esses insetos. Teve uma vez eu coloquei essa questão aberta em uma prova, e eu perguntei, né? A naftalina, simplesmente, ela diminui o tamanho ao passar do tempo, né? Explique por que isso aconteça, usando os termos químicos. Teve um maldito que falou o seguinte, a naftalina, ela simplesmente, ela diminuiu o seu tamanho porque a barata comeu. A barata comeu, essa foi a resposta, né? É uma pérola, mas eu tenho que falar isso daí, né? Porque a barata do comendo a naftalina. Não, gente. Simplesmente a naftalina, vamos ler? Uma substância empregada para evitar baratas e outros insetos em roupas, funde em temperaturas superiores a 80. Nossa, professor, funde a 80? Mas palmas não chega a 80 e a naftalina costuma a diminuir? Calma lá. Sabe-se que em bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar vestígio. Esse fato ocorre graças ao fenômeno do quê, gente? Uma mudança de estado que todo mundo já gritou aí, que é o quê, gente? É a sublimação. O que é a sublimação? É a passagem direta do sólido para o gasoso, tá? E às vezes eu brinco, né? Às vezes eu brinco com o pessoal, pegue uma bolinha de naftalina, né? Deixa uma panela bem quente na sua casa, mas bem quente mesmo, e joga essa bolinha lá dentro. Simplesmente, se você observar, você vai perceber que ela não vai ficar líquida, ela vai passar diretamente para o gasoso. Mas a sua mãe vai reclamar do cheiro que vai ficar na sua casa, gente, que você não queira saber, tá? Não faça isso não. Não faça isso não, pelo amor de Deus, que o cheiro é forte. Apesar que ele sai, né? E outra, você vai fazer um bem para sua casa, você vai espantar tudo que é bicho que tiver lá, tá ok? Mas, naftalina é aquela que faz diretamente a passagem do sólido para o gasoso, que é a sublimação, tá? A prova vai ser entregue para a coordenação, a coordenação está preparando, entregar para vocês o material, apostila 2, e vai entregar tudo que é prova para vocês, tá ok? Isso aí eu vou falar. Minha vez. Tá. Próximo. Boa pergunta do Guilherme. Ela funde totalmente a 80, mas como nós temos essa oscilação térmica, com certeza, só um pouco ela vai diminuindo constantemente, o Guilherme, devido ao quê? Devido ao calor, principalmente em Palmas. Eu tenho experiência, eu sou paulistano, morei trocentos anos em São Paulo, mas assim, ela funde, é muito rápido quando está 80, na hora, mas com temperaturas um pouco inferiores, ela vai mudando de estado constantemente, de pouquinho em pouquinho. É uma característica física, química da substância, sabe? Da própria naftalina. Porque a naftalina é uma mistura, tá? É uma mistura. Então, ela não é uma pura. Experiência. Tocantins, porque é quente pra caramba, acaba rapidinho. Inclusive, eu tava com 2 ali na mão, podia até trago aqui e mostrar pra vocês. Ela tá pequenininha, ó. Eu deixei um saquinho ali. Esses dias eu comprei, que andou aparecendo uns insetos aqui. Eu andei espalhando naftalina. Aí, como eu deixei o saquinho entreaberto, ele está diminuindo de pouquinho em pouquinho.
Só que Palmas não chegou a 80 nunca, né? Se a gente reclama de 35, imagina 80, estamos lascados, né? Mas, devido a ser mistura, ela tem essa oscilação térmica aqui do Tocantins, faz com que ela mude de estado, saia do sólido para o gasoso, tá? Continuando, acabando meu tempo. Olha lá, ó. O exercício da prova. Nota de prova não fala agora não, filho, de jeito nenhum. Só a coordenação vai passar para vocês e vai estar no sistema. A figura adiante mostra o esquema de um processo usado para obtenção de água potável a partir de água salobra, água com sal, né? Este aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Se liga aí, ó. Tá aí, ó. Né? Esse é o esquema, pelo amor de Deus. Esse foi o exercício da prova. Cuidado com esse daqui, ó. Gente, o que acontece? Aqui é a tal da água salobra, tá? Esta é a água salobra. O que é uma água salobra? É água com sal. Beleza. Aqui tem um recipiente de água potável. Perceba o que aconteceu. Aqui é um plástico transparente, certo? Aqui são algumas pedras para segurar esse tal plástico. Perceba que nós temos sol. Qual que é a jogada desse aparelho que usa na Austrália? Como está muito sol, obviamente, durante o dia, o sol aquece esta água salobra, e aquecendo essa água salobra que está no estado líquido, simplesmente o aquecimento vai fazer ela sair do líquido para o gasoso. Simplesmente, o que vai acontecer aqui, ó? Simplesmente ela vai sair do líquido aqui e ela vai vir para o gasoso, certo? Aí você fala assim, beleza, vai do líquido para o gasoso. Como esse vapor d'água, esse gás, não tem como sair, devido ao buraco estar revestido com esse plástico transparente, ou seja, esse gás vai ficar onde? Todo acumulado aqui na parte interna do buraco, né? Devido à presença desse plástico, que está sendo preso, né? Está sendo limitado, está sendo segurado, eu posso dizer, por essas pedras. Aí fica o vapor aqui, fica o vapor aqui. Agora, note bem, a partir do momento que essa água é aquecida, somente a água vai, o sal fica aqui. Quando você aquece, somente vai o vapor, o sal fica aqui. Uma água salobra, uma água com sal, beleza. Aí o que acontece? Esse vapor fica aqui. Conforme vai esfriando o dia, o que acontece? Todo esse vapor que está aqui, simplesmente devido à diminuição de temperatura, esse vapor, ele volta a fazer o quê? Ficar líquido. Mas ele volta a ficar líquido e por causa deste ângulo que nós temos aqui, todo esse vapor que está isento de sal vai fazer o quê? Vai cair aqui dentro. Que aqui é a tal da água potável, a água sem sal, entendeu? Esta é a jogada. Aí qual foi a pergunta do exercício? Que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho? Escreva-as. Gente, do líquido para o gasoso, posso falar para você que aqui foi uma evaporação ou vaporização. Eu só não quero que o aluno coloque ebulição. Ebulição aqui não rola, certo? Vaporização eu aceito, evaporação eu aceito. A ebulição eu necessito de uma temperatura bem brusca, bem alta, né? Tipo, colocar uma água na panela para ferver. Mas uma evaporação, vaporização, acontece aqui. E depois aqui, ó, nós temos do vapor para o líquido. Se eu estou vapor para líquido, isso aqui é a condensação. Então, a minha resposta das duas era evaporação e condensação. Fechou. E onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças? Explique. Gente, é aqui que foi o meu show de riso. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu vou mostrar as pérolas para vocês. Mas eu prometo que eu não vou falar quem é, tá? Não vou falar quem é. Mas teve cada uma, por exemplo, explique dentro do aparelho onde ocorre essas mudanças. Aí eu queria falar, a evaporação ocorre entre a água salobra e o plástico transparente. Ocorre aqui. E onde ocorre a minha condensação? Entre o plástico transparente e a água salobra. Só isso eu queria que você explicasse. Teve maldito que explicou da seguinte forma, sabe o que ele falou? Onde ocorrem essas mudanças? Ele explica. A mudança de estado e evaporação acontece na pedra.
É a pedra que está gerando a mudança de estado? Então, essa explicação não condiz, entendeu? Teve gente que falou que acontece nessa... teve gente que falou, teve gente que fez até poema. Esta evaporação, essa condensação é proveniente da luz solar. Quer dizer que o sol está mandando a água para cá, né? Teve gente que falou assim, teve gente que escreveu assim, a água líquida, a água salobra brota das pedras. Quer dizer que a pedra está brotando agora, né? Um vegetal... A pedra está brotando. Então, teve umas coisas absurdas, mas deixa para lá, não vamos falar nisso, não. Depois teve algumas, eu tenho anotado na minha agenda, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, isso era mais ou menos o que nós queríamos para vocês, tá ok? Isso daqui deixa para lá, isso daqui deixa para lá, tá. O que eu preciso para o nosso próximo encontro, que vai acontecer somente na próxima segunda-feira? Eu preciso que você faça da apostila 1, tire um print da tela ou tira a foto aí. Eu preciso que você faça somente este exercício. Professor, só um, tá? Para fechar esse assunto. Que logo no primeiro momento que eu chegar com vocês, eu vou corrigir esse exercício, que ele é base para o nosso próximo assunto, entendeu? Esse é base para o nosso próximo... professor, nesse desenho da pedra, parece que a pedra está derretendo. Não, filho, pedra não derrete, não. Não viaja, não, Vitor. Nossa, o Vitor, ele dá uma viajada, né? Nossa senhora, gente, tira esse negócio aí que ele está bebendo, pelo amor de Deus. Pedra não brota, pedra não derrete. Alguém já viu pedra derreter? Não, não rola, não, tá? Pessoal, então o negócio é o seguinte. Apostila 1, página 240, faça somente o exercício 11. Eu vou fazer a correção dele no próximo encontro e vou dar continuidade aos nossos trabalhos. Pessoal, valeu o dia de hoje. Eu tentei ser... Gente, vamos deixar esse assunto para depois. Só um detalhe, eu gostaria que ninguém mandasse recado agora, que eu preciso fazer uma coisa aqui. 1, 2, 3. Ninguém mande recado, por favor. 1, 2, 3, já. Pronto, salvei aqui a chamada de vocês, tá? Então, pessoal, deve ter fumado uma pedra para falar um negócio desse, deve ser estranho. Mas beleza, tá? O povo, o negócio é o seguinte, então a ideia principal... Gente, valeu o dia de hoje, sabe? Hoje foi só uma retomada das coisas que nós já discutimos, tá? Eu fiz questão de fazer isso daí, por quê? Gente, eu esqueci tudo, deu aquela amnésia, né? Geralmente eu sei que isso acontece, tá, gente? O Vitor falou, essa atividade foi feita, sim, mas eu gostaria que vocês tivessem, quem já fez, legal, para quem não fez, é uma oportunidade. Faça esse exercício, que é pré-requisito para o nosso próximo encontro. Sim, são exercícios propostos, às vezes eu nem corrijo em sala de aula, certo? Mas eu quero que você tenha o conhecimento desse exercício para dar continuidade aos nossos trabalhos. Quem já fez e entendeu, tranquilo, tá? Mas no próximo encontro, deixem as apostilas, tá? Eu vou até voltar aqui no nosso... Como é que eu posso dizer? Aqui no começo eu fiz algumas recomendações, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui. Para o próximo encontro eu quero apostila, tá? Caderninho para anotações, é uma aula normal, seguir as orientações da coordenação, fica de olho no grupo, tá? E não se esqueça, está sendo avaliado. Esse povo que fica brincando demais aí, tem coordenador olhando, tem diretor olhando, tem professor olhando. Simplesmente isso não é muito legal, tá? Dúvidas? Com certeza. Mas brincadeira em excesso não dá, é aula normal, gente, como tivesse uma sala de aula, entendeu? Então, eu agradeço a todos aí a presença, já salvei aqui a presença de vocês, tá ok? Vou dar de vocês descansar um pouquinho, que daqui a pouco acho que vocês vão ter outra aula aí, né? Valeu a nossa discussão, foi uma revisão, gente, alguns conceitos que nós já trabalhamos, tá ok? Um abraço a todos aí, até o nosso próximo encontro. E outra, a dica fique em casa e seja atento e seja organizado. Quem não for organizado, tá lascado. Anote tudo, pega uma agenda, fica de olho, tá? E fique esperto com tudo isso, tá ok? Já salvei aqui a presença de todos já, tá? Nós tínhamos 68 logados, daí pulou 2 aqui agora, que eu já tô vendo. Eu tenho tudo aqui, ó, tá? Um abraço a todos, boa semana de trabalho para vocês aí, tá? Vou dar um tempinho para vocês descansarem, que daqui a pouco vai ter aula de outro professor, tá ok? Um abraço, então, Feliz Natal!
Até mais. Até o próximo.